Convido você a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 11. João, capítulo 11. Vamos começar aqui no versículo 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios, perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria, para consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhes aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Perguntou: onde o sepultaste? E eles responderam: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, e cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Amém? Glória a Deus. Nós vemos que Lázaro estava muito mal. E a notícia que chegou era que aquele a quem muito amas está enfermo, Jesus. E Jesus estava distante, no mínimo 4 dias, que foi o tempo para chegar até aquele lugar. E quando Jesus ouviu isso, Jesus disse: olha, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Mas naquele caminho, Jesus sabia que Lázaro havia morrido.
E ele diz aos seus discípulos: olha, nós precisamos ir até lá, porque eu preciso despertar a Lázaro. Então os discípulos disseram: Senhor, se o Senhor vai despertar, ele está nas promessas, ele não precisa. Então Jesus disse claramente a eles: olha, Lázaro morreu, nós precisamos ir lá. Quando Jesus chega lá, ele se depara com uma situação muito triste. Por quê? Porque Jesus amava Lázaro, amava Marta e amava Maria, que eram próximas dele. Naquela época, não era como hoje, havia distância, era precário o transporte. Alguns tinham cavalos, mas a maioria andava de burrinho, de camelo, era difícil. E por essa distância, como eles disseram: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, muitas vezes imaginamos que Deus não está presente, ou que quando nós clamamos a Ele, Ele demora em responder, porque eles clamaram, eles mandaram a notícia. Olha, eles sabiam que Jesus era poderoso, e Ele podia fazer um milagre, então mandaram chamar Jesus, mas Jesus, para Marta e para Maria, chegou tarde. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o Senhor poderia ter feito alguma coisa. Olha para o teu irmão e diz assim: Jesus nunca chega atrasado, meu irmão. Muitas vezes nós não compreendemos os planos de Deus. Nós queremos tudo para a nossa hora, do nosso jeito, do nosso momento. Mas Ele sempre ouve a nossa oração. Marta disse: olha, eu sei que se o Senhor pedir, Deus vai ouvir. E Jesus disse: eu sei que tu sempre me ouves. E eu pergunto para você: você tem certeza de que Deus sempre ouve a tua oração? Você tem certeza de que todas as vezes que você clama, Deus ouve? Ou você ora porque você diz: se Deus ouvir, se Ele puder? Jesus não orou assim. Jesus orou: Pai, eu sei que meu irmão? Sempre me ouves. Deus sempre está com os ouvidos atentos à nossa voz. Eu costumo dizer que, meu irmão, e é assim que eu vejo, quando eu clamo a Deus, Deus para tudo. Lá no escritório de Deus tem muita coisa para fazer, meu irmão. Ele cuida de tudo. Ele cuida para que cada planeta esteja na sua órbita. Por tantas galáxias que nem o homem pode conhecer, tudo funcione perfeitamente. Para que aqui na Terra todos os dias haja o sol, haja noite, haja alimento. Quando os homens acham que não vai ter mais água, chove. Deus faz tudo. E dentro de todas as suas atribuições e de tantos pedidos que Ele recebe, quando você começa a orar, Ele para tudo só para ouvir a tua voz, meu irmão. Esse é o Deus que eu sirvo, é o mesmo Deus que você, meu irmão. Amém, meu irmão? Sabe, isso faz toda a diferença. Há muito cristão que fala com Deus de uma maneira como se Ele estivesse distante, como se Deus estivesse ocupado, como se Deus, sabe, tivesse um carinho especial por alguém, mas por você, coitadinho de mim, será que Deus vai? Você não é um coitadinho, você é um escolhido de Deus, meu irmão. Deus não nos retribui segundo os nossos pecados, mas segundo a sua grande misericórdia. E quando nós nos achegamos a Deus, conforme diz a palavra, ousadamente, a palavra diz: entrai confiadamente ao trono da graça. Nós temos que entrar com confiança, entrar com certeza, porque fé é certeza, fé não é dúvida. Aquele que duvida é como a onda do mar, sabe, uma hora está aqui, volta, será que vai dar, será que não vai dar, mas não, fé, diga comigo, fé é certeza. Por isso Jesus diz: Senhor, eu sei que sempre o Senhor me ouve, sempre. Não podemos desistir, não podemos deixar de lado, ou imaginar que, sabe, não tem jeito, porque Deus é poderoso.
Quando Marta disse, ela disse, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, e aí Jesus dá uma resposta para ela. Ele diz, ele há de ressurgir. Olha. Jesus disse, ele, diga comigo, ele, há de ressurgir. Ah, agora? Mas ela já pensou quando? No futuro. Jesus disse, ele há de ressurgir. Ela disse, um dia. Quando é que vai chegar a sua bênção? É hoje. Você cantou apenas, hoje o meu milagre vai chegar. É hoje. Porque Deus é Deus do hoje, meu irmão. Ah, Senhor, eu sei que um dia ele há de ressurgir. Um dia. Jesus disse, não, eu sou ressurreição e vida. Ainda que morto, vive. Quando nós clamamos e oramos com a certeza de que Deus ouve a nossa oração, irmão, você recebe. Todo o que bate a porta, ela se abre. E todo o que pede, recebe. E o que busca, encontra. Por isso, peça. Nós temos que aprender a clamar a Deus. Clamar a Deus. O nosso clamor sobe até os céus. É interessante que, quando nós nos deparamos com os milagres que Jesus realizou, nós nos encontramos com pessoas que clamaram. Não com pessoas que estavam ali desacreditadas. Quando aquele Bartimeu chegou e disse, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele clamou. Não é verdade, meu irmão? Aqueles homens que pegaram aquele paralítico, subiram até um telhado, abriram uma porta ali, um caminho ali no telhado, um espaço, desceram, eles estavam clamando. Eles estavam, chamando a atenção de Jesus. Como Zaqueu, quando sumiu aquele sicômoro, para que ao menos ele pudesse olhar para Jesus. Mas a ousadia dele chamou a atenção do olhar de Jesus Cristo. Chama a atenção de Jesus, meu irmão. Começa a chamar a atenção de Jesus Cristo para a tua vida. Sabe por que Jesus foi chamado a atenção nesse momento, meu irmão? Não foi apenas porque elas estavam ali, elas criam. Porque a palavra diz, olha o que ela diz assim, ela diz, olha Senhor, se o Senhor quiser, e o Senhor pedir, eu sei que Deus vai ouvir. Elas tinham essa certeza, elas criam. Mas o que chamava a atenção era que Jesus amava muito eles. Eles eram próximos de Jesus Cristo. Não era um estranho. Não era alguém que de vez em quando aparecia e dizia, oi Jesus. Não. Jesus amava muito. E aquele a quem muito você ama, é porque você é próximo. É porque você tem intimidade, você tem amizade. E aquilo causa um sentimento diferente dentro de você. Quando alguém que você conhece, você não tem proximidade, acontece alguma coisa, você até fica triste, mas quando é alguém muito próximo, aquilo toca lá no teu coração. É ou não é verdade, meu irmão? Ou é só comigo? É assim com você também? Sim, meu irmão? Tocou lá no coração de Jesus. Nós temos que ser amados do Senhor. Ele nos ama. Mas o quanto você ama Ele? O quanto você busca estar próximo dEle? Chamar a atenção dEle para a tua vida? Então Jesus estava ali, mas havia muitos judeus, que na sua maioria, muitas vezes, estavam apenas olhando o que é que Jesus iria fazer. O que é que Jesus estava fazendo de diferente? Que a lei deles não estivesse de acordo com a lei deles, com os costumes deles. Então eles ficaram olhando, ficavam percebendo. E aí quando eles viram Jesus chorando, eles acreditaram. Olha para o teu irmão e diz, Jesus em tudo tem um propósito. Jesus disse, olha, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Eles viram, olha como ele amava, como Jesus amava.
Jesus se importa com a nossa causa. Ele se importa com a nossa necessidade. Quando Jesus chegou lá, eu imagino aquela cena, uma multidão, porque Lázaro era uma pessoa conhecida, amada por todos. Então muitos, a palavra diz que muitos vieram. Muitos judeus vieram. Eles estavam ali naquele tempo, não era como hoje. Morreu, faz o velório, enterra, acabou. Não, eles ficavam ali dias, estavam ali sofrendo, estavam ali se compadecendo, chorando com os que choram. E é bíblico. Então eles já chegaram, Jesus estava ali, o que é que Jesus vai fazer? Então Jesus dá uma ordem. Ele dá uma ordem àqueles homens, porque já havia uma pedra no túmulo. Uma pedra que tampava e não havia mais como entrar. Então Jesus disse àqueles homens: tirai a pedra. E eles tiraram. Quando eles tiraram a pedra, Jesus deu uma ordem: Lázaro, vem. Lázaro ouviu a voz de Jesus Cristo e veio. Jesus Cristo tem o poder, meu irmão, de chamar à existência a vida, tudo o que nós precisamos. Eu te pergunto nessa noite, você está disposto a tirar a pedra? Porque tirar a pedra é a minha e a sua função. Você está disposto a remover essa pedra da sua vida? A pedra da incredulidade? A pedra que talvez fechou os seus sonhos? Aquilo que você tanto desejava, aquilo que você tanto queria, estava ali, mas parece que não tem mais jeito. Parece que está distante, não tem mais força. O que será que é mais fácil? Ordenar que a vida entrasse em Lázaro ou tirar a pedra? Eu prefiro tirar a pedra. E você, meu irmão? Porque a função de Jesus é muito mais difícil que a minha. Quando nós decidimos tomar uma posição, a nossa posição é crer. Porque Jesus, ao olhar aquelas pessoas, ele disse assim: olha, se creres, diga comigo, se creres, verás a glória de Deus. É simples. Eu tenho que crer. Diante das dificuldades, eu tenho uma decisão a ser tomada, mas duas opções. Eu tenho que tomar uma decisão, mas eu tenho duas opções: ou eu creio ou eu não creio. Tem muito cristão que vem à igreja, mas eu digo para você, meu irmão, que quando você está na presença de Deus, é um momento muito precioso, muito. Mais precioso do que qualquer outro que você tenha. E que se neste tempo passa a oportunidade, a Bíblia conta a história que havia um tanque de Betesda, e ali uma vez no ano, as águas se agitavam, uma vez no ano. E quando aquelas águas agitaram, o primeiro que entrasse, ficava curado. E havia um homem que estava ali há 38 anos. Um homem que estava quase uma vida ali, esperando o momento. Porque não é fácil. Havia muitas pessoas. Quando as águas moviam, ele não podia estar distraído. Ele não podia estar conversando, pensando. Porque quando ele imaginava, e ele mesmo disse: na hora que eu pensei em ir, outro foi à minha frente. Outro entrou. Hoje, nós não temos uma água que move uma vez por ano. Mas o homem ficou distante do poder de Deus. Ele ficou preso em si mesmo. Então, ele mesmo moveu uma pedra nas suas dificuldades, para aquilo que ele tanto anseia.
E alguns até clamam, Senhor, mas eu já pedi, Senhor, faz na minha vida, o Senhor não faz. Mas ele diz, todas as vezes que eu me manifesto, você não se achega às águas. Todas as vezes que eu digo, vem, você não crê. O seu coração, os seus lábios honram-me, mas o seu coração está tão distante de mim. Qual é a pedra que você precisa remover hoje, meu irmão, da sua vida? Todos nós temos uma pedra para remover da nossa vida. Todos nós. Se nós dissermos que não temos, meu irmão, então você não tem mais nada para alcançar. Mas se você tem algo para alcançar na sua vida e você quer que aconteça, é tempo de você remover a pedra. O que é que tem te impedido? Porque se você remover a pedra, a voz de Jesus vai chegar lá e a vida vai entrar, meu irmão. Mas tem algo impedindo. Tem algo impedindo. Sabe, quando um cristão guarda no seu coração sentimentos ruins, é uma pedra que está ali. E Deus fica impedido de fazer, não porque Deus não queira, Deus está com a sua mão estendida, mas Ele diz, olha, seus pecados fazem separação entre eu e você. Existe algo que impede. Limpa o teu coração. Creia. Por que duvidas no teu coração? Sabe por que Deus manifesta? Deus fala através da boca do servo dele em profecia, para que o povo creia. Porque muitas vezes o coração está distante. E aí Deus vai lá e fala ao coração, para mudar a nossa história, meu irmão. Não para que você receba uma visitação, não, mas para que Ele entre e transforme a nossa vida por completo, meu irmão. Essa é a vontade de Deus para a tua vida. Você quer a vontade de Deus para a tua vida? Alguns. Você quer a vontade de Deus para a tua vida, meu irmão? Abre tua boca. Até para falar, o inimigo quer prender a tua voz. Amém. Glória a Deus. Aquele homem clamava, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quanto mais ele clamava, mais o povo mandava ele calar a boca. Fala baixo, não, por que você fica incomodando o mestre? E aí ele falava mais alto. Quanto mais as pessoas mandavam ele calar, mais alto ele falava, meu irmão, há momento nós precisamos bradar a nossa voz, erguer a nossa voz diante de Deus, agitar o nosso espírito, meu irmão, dar a glória a Deus, pisar na cabeça do inimigo, porque aí você joga a sua religiosidade lá no chão, meu irmão, destruída na tua vida. Deus não está à procura de cristão normal, não, meu irmão, Deus está à procura de cristão que é diferente. Cristão que está disposto, como Pedro, estou aqui, e ele tinha coragem, ia lá ao Sinédrio, ia lá e enfrentava todo mundo. Por quê? Porque ele sabia como era o poder de Deus na vida dele. Você sabe qual é o poder de Deus na sua vida, meu irmão? Ou você tem andado pelo poder do mundo aí? Você tem andado pela tua capacidade, não, eu posso isso, eu posso aquilo, você pode? Apoie-se no poder de Deus que você vai ver o sobrenatural na tua vida, meu irmão. Para de olhar as circunstâncias, para de olhar os problemas, para de murmurar, reclamar. A nossa função é tirar a pedra, a nossa função é abrir o caminho para Deus passar, para que Deus entre. Tem muito cristão reclamando, murmurando, mas com a pedra colocada. Não culpe isso, não culpe aquilo. Mas é por causa disso. Não, é por causa daquilo outro. Não, a Bíblia diz assim, examine um homem a si mesmo. Olha para dentro de você. Veja se dentro de você não tem murmuração, insatisfação. Veja se dentro de você não tem pecado. Se não tem, meu irmão, um coração agradecido. Há muitos que Deus tem abençoado tanto, mas é pouco. Nunca chega. E a Bíblia diz assim, contentai-vos com o que tendes. Seja feliz com o que você tem. Seja fiel no pouco, que no muito Deus vai te colocar, meu irmão. Deus está à procura de homens e mulheres agradecidos.
Porque se nada te basta, você não vai tocar o coração de Deus. Mas se você for agradecido, porque Paulo diz assim: eu aprendi a ser fiel em tudo, na dificuldade, também na bonança. Em todas as coisas eu posso dizer que nele eu posso. Diga: eu posso todas as coisas. Nele que me fortalece. No Senhor. Confia. Que nos seus lábios haja uma certeza. E ele mesmo dizia: eu sei que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, ele supre cada uma das minhas necessidades. Ah, mas por que me falta isso? Não, não diga isso, meu irmão. Tira a pedra e começa a agradecer e dizer: Senhor, eu sei que nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Meu irmão, naquela hora a palavra diz que quando aquele homem, eu imagino, saindo daquele túmulo, todo envolto como uma múmia mesmo, cheio de ataduras, saiu. Ah, meu irmão, aquilo surpreendeu, porque muitos daqueles judeus creram. Eles creram em Jesus Cristo. Sabe o que significa isso, meu irmão? Que eles verdadeiramente se converteram. E aquilo era um testemunho maravilhoso. Porque os judeus estavam tão presos em si mesmos, e eles começaram a viver um novo tempo de Jesus Cristo. Mas havia alguns que só ouviram. Viram, o que eles fizeram? Foram lá contar para os fariseus. Tem aquele que só conta a notícia. Ah, é verdade, fez isso. Mas nada muda. Quem eram os fariseus? Eram aqueles que conheciam a Bíblia, mas não praticavam. Ah, Jesus fez isso? Ah, que bom, mas não creio. Apenas contaram, enquanto que outros decidiram crer. Decida crer, meu irmão. Decida crer. Em todo tempo, diante das circunstâncias na sua vida, tome uma posição. Eu decido crer. Não importa o que esteja ao meu redor, eu decido crer. Não importa que tudo esteja ao contrário, eu decido crer. Quando você decide crer, meu irmão, o sobrenatural acontece na sua vida. É assim que Deus faz, não tem outra maneira. É assim que Deus age na nossa vida. Por isso que a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível eu agradar a Deus sem fé. Não tem jeito. Como é que o homem espera alcançar de Deus alguma coisa? Eu preciso agir pela fé. Crer neste poder. Fecha teus olhos, meu irmão. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite para revelar para você quais são as pedras que têm impedido o teu caminho. Quais são as pedras que estão aí à frente, tentando sepultar os teus sonhos, tentando sepultar os teus projetos, sepultar aquilo que Deus disse que é teu. Meu irmão, os sonhos vêm de Deus. Os sonhos não vêm porque você é um visionário, porque você enxerga isso, porque você queria aquilo. Não, é Deus quem planta os sonhos dele no teu coração. Então decida hoje, meu irmão, viver os sonhos de Deus.